Bem-vindas ao Squadcast. Eu sou a Franciele Balém, fundadora da The New Squad, uma comunidade que amplifica vozes femininas e potencializa negócios fundados por mulheres, e do Hub Squad Co, onde conectamos marcas, pessoas e projetos para criar experiências memoráveis e negócios extraordinários. Este é o espaço onde conversamos sobre empreendedorismo de um jeito diferente, sem clichês, sem repetições, mas com muita verdade. Aqui vamos falar sobre desafios, estratégias e as viradas de chave que fizeram a diferença na trajetória de grandes empreendedoras. E para abrir essa temporada com chave de ouro, eu tenho o prazer de receber aqui no Squadcast a Cynthia Davis, fundadora da Laser Dream. Mas antes de eu apresentar ela, eu quero falar como a gente se conheceu, porque eu acredito muito no poder da conexão e do networking. Mas nosso é algo muito atípico, né? Nos conhecemos pelas redes sociais e marcamos a nossa primeira conversa numa loja de drinks engarrafados. Então a gente já começou a nossa amizade brindando, né? Tomando bons drinks. Desde então, a gente mantém uma relação muito próxima. A Cynthia é palestrante do Acelere Squad. Estamos com projetos em conjunto. Cynthia, seja muito bem-vinda ao Squadcast. Uma delícia e um prazer sempre estar com você na sua companhia, Fran. Nosso primeiro contato foi de uma forma típica, né? Delícia, de uma forma com uns drinks maravilhosos, uma tarde que entrou para a história, muitos projetos ali, a gente começou. Sim, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E antes da gente entrar ali no assunto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e principalmente quando você deu esse passo ao empreendedorismo, quando você começou a empreender. Conta pra gente. Vamos lá, né? Empreender é uma palavra muito forte pro Brasil, né? Meu nome é Cynthia Davis, eu sou enfermeira de formação. A gente nasceu, né? O sonho de empreender nasceu quando a gente saiu da faculdade. Eu e meu marido, um casal de jovens estudantes da área de saúde, formamos e tínhamos um sonho de, nessa nova fase, construir alguma coisa juntos, para que pudéssemos trabalhar juntos, para que pudéssemos fazer um negócio que mudasse, né, a história. E aí nós começamos em 2007, no interior do Rio de Janeiro, onde ninguém conhecia a gente, com a nossa primeira clínica, que não tinha o nome de Laser Dream, levava o nome da família, Clínica Daibs, e dali nós nascemos a Laser Dream. Só que nada no Brasil é receita de bolo, né? E logo na primeira clínica nós já tivemos uma diluição de sociedade, fechamos as portas, ficamos devendo agiota, mas o surpreendente é que quando nós abrimos as portas novamente, a gente já tinha uma fila de gente que aguardava os nossos atendimentos, os nossos procedimentos. Nós começamos assim. Que história incrível! E hoje a Laser Dream conta pra gente, né? Depois, desde 2007 na fundação, quantas unidades vocês possuem? Em que locais do Brasil vocês estão? Hoje nós estamos chegando já a 100 unidades. Já instaladas, nós temos 75, já estamos com 25 a serem instaladas. Estamos espalhadas por todo o Brasil. A maior concentração é em Minas Gerais, mas já estamos assim dominando o país. Maravilhosa! Orgulho de ter uma mulher à frente de um negócio assim, que foi realmente disruptivo, né? Vocês começaram com depilação a laser logo que isso chegou ao Brasil, né? Eu acho que vocês vêm trazendo muitas tecnologias, eu acompanho muito o negócio. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você sobre um erro que foi super engraçado durante esse tempo, assim. Um erro que você fala, gente, isso aconteceu, mas eu aprendi muito com isso. Você pode compartilhar conosco? Pergunta difícil, né, Fran? Porque um erro que seja engraçado... Ai, erro não é engraçado. Não foi engraçado, mas agora pode ser, né? Assim, de memória, eu não sei. Mas empreender é errar, né? Erros a gente tem todos os dias, desde o início. Mas o mais sábio, o mais
não sei se a palavra seria correto, é você identificar o erro e já mudar a rota para que não aconteça mais. Acho que, como você comentou, a jornada empreendedora é cheia de erros e acertos, né? Quem ousar falar que a gente não erra, a gente erra quase todo dia. Tem muita resiliência para manter realmente, como você falou, à frente de um negócio. E agora eu gostaria de te perguntar algo, por exemplo, se alguém pudesse te dar um conselho lá no início, o que você gostaria que você tivesse aprendido antes? Tem algo que você gostaria de falar pra gente? Sim. Eu tenho uma frase na minha cabeça que é totalmente contrário ao que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Para o empreendedorismo, se a gente seguir a fundo a ordem e o progresso, às vezes nenhum sonho sai do papel, nenhum bom projeto, nada sai da imaginação. No empreendedorismo a gente tem que inverter. A gente tem que fazer o progresso e depois organizar a casa. Que aí sim, a gente cresce e depois organiza. Se no passado, talvez a gente tivesse identificado isso mais rápido, estaria mais alavancado ainda. É que eu acho que a gente tem uma mania de querer deixar tudo pronto, né? Eu confesso que esse Squadcast foi pensado há mais de 2 anos. E eu sempre fui protelando e eu falei, gente, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, acho que um pouco é isso, né? A gente tem um sonho, começa, nem que ele não esteja perfeito, mas a gente dá o primeiro passo e vai aprimorando no caminho. Com certeza. E eu acho que nesse caminho que a gente vai aprimorando, né? Eu acho que hoje a gente recebe muitas informações, o que acaba sendo muito bom, porque a gente tem acesso ao que acontece no mundo no mesmo instante, né? O que antigamente não existia. Mas, ao mesmo tempo, a gente é bombardeado por exemplo, nas redes sociais, né? Muitas pessoas falam do empreendedorismo de uma maneira maravilhosa. Não que não seja, mas eu acredito que existam muitos mitos sobre empreender. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tem até um meme que fala, né? O que eu não posso dá uma trabalheira danada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, um mito do empreendedorismo, porque empreender na real, às vezes, é muito diferente do que a gente costuma ver hoje nas redes sociais. É isso mesmo, Fran. A vida que eu não posto dá um trabalho, né? Exato. Exatamente assim. E o que eu mais escuto é assim, gente, como que a Laser Dream cresceu, né? Sempre as pessoas acham que foi no estalar do dedo. Mas poucos sabem que a gente está no mercado desde 2008. Nós vamos fazer 17 anos. Cresceu desde 2008. As pessoas esquecem que existe os bastidores. E é nele que é construído para a gente ir para o palco. A rede social, o digital, ele te entrega só o palco. As pessoas acham que é 100% sucesso. E ainda mais no Brasil, né? Um país de tanta incerteza. Você empreender sem bastidor, impossível. Tem que ter resiliência, paciência. Os bastidores é que vão levar ao nosso palco. Então, é 99% de muito foco, resiliência, paciência. Cada dia a gente atrás, né, de um leão para conseguir o nosso palco. E eu acredito também que quando a gente empreende, né, a gente tem esse sonho. E muitas vezes ninguém vai acreditar tanto no sonho quanto a gente, né? Ninguém sabe, às vezes, as noites que são sem dormir, né? O que a gente faz. E é um caminho, né, que a gente precisa percorrer para realmente chegar nesse espaço de palco, enfim, a gente estar consolidado, muita resiliência. E não é de uma hora para outra, né? O que eu percebo ultimamente é que as pessoas acreditam que vão empreender hoje, daqui 6 meses o seu negócio, o imediatismo, o seu negócio vai estar, uau! Gente, são anos, né? Olha só, a Laser Dream, né, hoje é uma potência, são praticamente 17 anos ali na luta diária para construir um grande negócio. Exatamente. E eu acho que nessa construção, com certeza vocês tiveram, né, nesse período, várias estratégias que foram muito uau. Eu gostaria que você comentasse, assim,
uma estratégia de marketing que vocês fizeram que realmente fez uma diferença para o negócio de vocês? Eu vou falar do propósito da empresa, que o nosso propósito é a democratização da estética e depilação a laser, de alta tecnologia, segurança e resultado. A gente, com o nosso propósito, a gente tem que fazer um alinhamento com a equipe, traçar metas, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Cada um com as suas métricas, cada um cumprindo e saber também se eles querem ir no caminho que a gente quer, né? Porque assim, Fran, a gente consegue alavancar. A gente precisa alinhar o nosso propósito junto com a equipe que está do nosso lado. E aí sim, a gente alavanca. Hoje vocês estão com quantos colaboradores? Diretos na faixa de 200 e os indiretos nós vamos para uns 500. Uau! É muita gente. E então, compartilha com a gente como que é feito esse alinhamento de propósito. Como que vocês fazem esse onboarding? Como que é repassado isso que vocês criaram, né? Que é a essência, o DNA de vocês, empreendedores. A cultura da empresa. A cultura da empresa. Como que vocês procuram passar isso? Todos os colaboradores, quando entram na empresa, eles têm uma fase de teste, né? Uma fase de treinamento, que a gente treina já no início, né? Após todas as entrevistas que o RH acompanha, sobre a nossa cultura, né? O que é a empresa? Todos os nossos passo a passo, o que os donos fazem, porque a gente é da operação, né? A gente criou e a gente era da operação, então a gente era tudo. Desde a faxineira... No início faz tudo. Tudo, assim. a gente é tudo. A gente e não tudo, tenho vergonha tudo, nenhuma, né? de falar. Exatamente. A gente é da operação, a gente é chão de fábrica. Então a gente bate com cada operador que tá, com cada colaborador que tá, sobre os nossos propósitos, sobre a cultura da empresa. E ali, Fran, hoje, com a expertise que a gente já identifica quem não tá. Hoje a gente tem um prazo de 10 dias para... Você já consegue identificar. Tem o perfil... Tem o perfil, não tem o perfil. Não perdemos mais o tempo. O não hoje é uma palavra que tá. Às vezes é até muito triste, né? Que você... A gente 10 dias, às vezes tem que no primeiro mês fazer o desligamento. Um desligamento, né? Mas se torna muito mais barato, né, para a empresa, às vezes, fazer esse desligamento, essa demissão logo no início, do que ter essa pessoa por muito tempo. E vocês têm um padrão de contratação? Algo assim que você já também tenta identificar ali na hora? Alguns... Muito difícil essa pergunta. Muito difícil. Porque às vezes a gente acha que aquele perfil que chegou é o perfil. Às vezes a gente pega o currículo e uau! Mas quando a gente vai pro vamos ver, no papel, em planilha, cabe tudo, né, gente? Sim. É muito difícil a gente conseguir afunilar e acertar. Mas a gente acertou bastante, tá? Nós temos muitas mulheres destaques, né? Legal. A nossa empresa tem 99% de mulheres. Tem muitas mulheres que estão com a gente aí há quase 17 anos. Talvez até um dos fatores seja por ser na área de beleza. Eu acho que influencia um pouco mulheres, mas eu acredito muito também no propósito. Já te conheço, né, Cíntia, há quase 3 anos. E eu acho que nós, mulheres, quando fundamos um negócio, né, a gente entende a dificuldade na nossa jornada, né? Se a gente for falar de... Logo a gente vai falar sobre isso, né? De captação de recurso, de investimento. Então, com certeza, a gente prioriza, né? Às vezes, capacitar mais mulheres, elevar mulheres dentro do nosso próprio negócio. Agora, vamos entrar para um bloco que eu gosto muito, que é de inovação. E eu, analisando vários negócios, eu considero a inovação de 2 maneiras, né? Ou ela é um ponto de partida, ou ela é um ponto de virada, né? Como na Laser Dream, na sua visão, se você acredita que vocês já começaram trabalhando inovação? E eu acho aqui também a gente desmistificar um pouco o conceito de inovação, né? Muitas pessoas relacionam inovação só com tecnologia, e hoje a inovação ela pode ser de processo, de serviço, de marketing, de cultura, o que você até comentou, né? Ter uma cultura forte, uma inovação
né, dentro da organização que realmente faça a diferença, né? Porque hoje o que você é internamente, de alguma maneira, reflete para os seus clientes. Você acha que vocês já começaram com essa inovação? Ou durante esses 17 anos, você acha que teve uma inovação que foi, uau, um ponto de virada na Laser Dream? Sim. A gente é da tecnologia, né? Então a gente sempre buscou, desde os primórdios, vamos falar assim, né? Desde o Velho Testamento, a gente buscava inovações. Né? Quando a gente estava no campo, sempre tá levando mais tecnologias para os clientes, melhores resultados, com menos tempo, com menos downtime para qualquer tratamento. E hoje, dentro da Laser Dream, a Laser Dream hoje, vamos falar assim, é uma empresa do digital, com entrega de serviços. Hoje a gente tem uma empresa de tecnologia dentro da Laser Dream. A gente já conversou muito sobre isso. Sim. A gente tem um software que a gente criou, que é um CRM, que é Zé do Lead, que chama. É um software onde todas as informações chegam ali, estão na base. Então, quem está em campo, online, consegue enxergar. Acessar. Desde os clientes que estão entrando nos leads novos, e aquela base fica sendo alimentada ali. Então, clientes que entraram vão ser menos de 30 segundos, eles já vão ser notificados, vão receber uma ligação, como eles preferirem. Então, se eles clicam no anúncio, vai para essa base, em menos de 30 segundos ele já vai ser chamado. Fora que você cria uma base de clientes antigos, que a qualquer momento você pode fazer uma promoção, você pode dar um oizinho para eles, reativar esses clientes. Manter esse cliente ali sempre, o lead, né? Recorrente, Exato. Né? Porque o lead é o dinheiro que tá ali, a gente não pode deixar ele parado. Sim. E ali a base, ela tem essa ferramenta riquíssima que ela consegue ver tudo. Ali é uma ferramenta hoje essencial. Muito legal. Para nossa... Bom, fui consultora de inovação por muito tempo. E uma das coisas que eu trabalhava muito dentro das organizações era a geração de ideias, né? Porque muitas vezes a gente acha que as boas ideias estão só na cabeça dos fundadores ou dos diretores, né? E muitas vezes uma ideia incrível surge de quem está lá no dia a dia, né? Às vezes até uma melhoria de processo que nem todo mundo tem acesso. A ideia dessa inovação, ela surgiu de vocês? Como que foi? Ou foi alguém que deu essa ideia? E também gostaria de entender se vocês incentivam os colaboradores de vocês a inovarem no dia a dia. A ideia veio da gente pelas dificuldades da base, né? Como a gente falou de busca, né? De pessoas capacitadas. Entrava-se muito leads e eles ficavam no limbo, vamos dizer assim, parados ali, sem comunicação. Então, a gente precisava que aquilo ali ficasse num funil para a gente enxergar. Até mesmo que a gente coloca muito dinheiro no Instagram, muito dinheiro no Facebook, em campanha. Então, a gente não poderia perder aquela ingestão, né, de dinheiro, né? Ingestão ficou feio, né? A gente não poderia a gente não poderia perder esse investimento colocado ali. Então veio da gente que a gente tinha que fazer uma ferramenta que tivesse nas nossas mãos, que a gente conseguisse ali ter o acesso a tudo, né? Ter acesso a esse investimento. A gente escuta os colaboradores, muitas ideias vêm, a gente faz as melhorias, porque eles estão hoje em campo, né? Hoje eu falo, às vezes eu falo com as minhas meninas assim, não, hoje você sabe mais que eu, me ensina aí. Então a gente escuta, as melhorias vêm deles, né? Geralmente eles falam, por que não faz assim? Por que não melhora assim? O tempo de resposta. E aí não para por aí. Agora a gente já tá colocando a nossa IA, né? Maravilhoso. Que é o próximo passo. Para que todos esses clientes, todos esses leads que chegarem, eles já vão ser atendidos automaticamente. Imediatamente, com a qualquer hora. De inteligência artificial. Isso, a nossa IA já tá em teste. Legal, demais. Acho que é isso também que é um diferencial do negócio, né? Como você falou, vocês começaram com tecnologia e acompanha o mercado, né? E vai implementando essas inovações que também são necessários para você se manter no mercado, né? Sim. Porque às vezes você começa, tá só você no mercado, logo vem, né, novos
concorrentes, enfim, a gente tem que estar sempre se reinventando. Agora eu vou puxar um assunto sobre mulheres. A nossa comunidade, né, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância de ter mulheres fundadoras. Uma pesquisa que saiu pela BCG e pela Harvard comenta que se houvesse igualdade nos negócios, o PIB mundial teria um incremento de 5 trilhões de dólares. Mas as marcas fundadas por mulheres recebem apenas 3% do capital de risco. Isso mostra que existe um trabalho gigantesco para ser feito, para capacitar mulheres. Inclusive, a The New Squad oferece hoje a Acelere Squad, né, que é uma capacitação específica para mulheres, que a gente faz aqui na Startse, né, que você, inclusive, está sempre conosco, palestrando, contando, né, sobre a sua experiência para a gente incentivar mais mulheres a empreenderem. Na sua opinião, e experiência, o que você acha que hoje é um bloqueio para que as mulheres realmente empreendam? A desigualdade, o desequilíbrio nessa área é enorme, né? Já vem reduzindo, mas continua. Porque eu acho que assim, Fran, nós mulheres, a maioria das mulheres, elas não são educadas para negociar por dinheiro e nem para fazer um pitch para investidores. É mais fácil o clube dos homens, que já estão há anos no mercado, já fazem. Então, acaba que o risco para os investidores é muito menor. E fora que o que eu vejo é que, assim, com tanta rotina, com tanta cobrança, as mulheres elas vão se afastando e querem tocar por si mesma para ter uma rotina mais flexível, elas querem trabalhar por elas mesmas. Como já é tanto tabu, tanto bloqueio, e foi imposto que a gente é tudo, a gente consegue fazer tudo, né? Que não conseguimos, tá, gente? A gente não consegue fazer tudo. A gente finge. Deixa os pratos caírem, com certeza. E aí eu acho que é isso, essa mistificação que a gente não pode negociar com mulher. Mulher, frágil. E eu até li um artigo, eu acho que tem alguns fatores que influenciam. Eu li um artigo do Fórum Econômico Mundial que fala: os pássaros das mesmas penas voam juntos. Então, a maioria dos venture capital hoje do Brasil são formados por homens e acabam investindo no seu grupo de homens, né? Investe no amigo, conhece um amigo que fez Harvard, outro amigo que estudou e acaba gerando isso, o investimento vai para isso. Eu acho que isso é um dos fatores que fundadoras mulheres do mundo inteiro têm apenas 3% do capital de risco. Eu acho que eu aproveito aqui para dar uma dica. Eu já sofri muito para negociar, para saber dizer não. Nossa. Mas eu li um livro que foi muito importante, que é um livro de Chris Voss, que é Negocie como se sua vida dependesse disso. E lá uma frase que me marcou muito é: a vida é uma negociação. A gente negocia, quando a gente sai da cama, a gente está negociando alguma coisa, né? E esse livro é muito bacana, tem até outra dica que ele traz, que é uma frase que você usa, que você consegue fechar um negócio. É você usar sempre, não nem sim nem não, você fala está certo. Então são dicas, né? Se alguma mulher sentir que precisa talvez mudar um pouco a sua maneira de negociar, indico muito esse livro, que me ajudou muito. Hoje eu consigo negociar muito melhor. Mas eu vou trazer aqui outro ponto que você falou, que é que a gente não consegue dar conta de tudo. E na capacitação da Acelere Squad, eu coloquei um tema a mais na última edição, que foi cuidar do corpo, da mente e do espírito. Algo que no início, quando tu começa a empreender, eu não achava tão importante. Aí quando você vê que ou você tá bem com a sua mente, ou você não consegue realmente fazer nada, né? E aí eu queria entender um pouco de você, Cíntia. O que você faz para conseguir realmente manter isso, né? Hoje você é mãe, você é empreendedora, você tem seus momentos de lazer. Eu te sigo, te acompanho nas redes sociais, adoro você. Eu vejo que você treina, que você tem seu momento, né, de aproximação com Deus. Gostaria que você comentasse um pouco conosco qual que é essa sua rotina para você conseguir estar ali firme e forte, empreendendo e mantendo tudo ao seu redor, tentando manter em dia e você estar bem consigo mesma. A gente tem que ter uma válvula de escape, né? Porque senão
Não dá, não consegue, a gente não consegue tudo, né? Mas eu sou uma pessoa de rotina, Fran. Sou uma pessoa de rotina. Talvez eu tenha até que fazer um tratamento, gente. Porque se quebra a minha rotina, eu já sofro. Mas todo dia primeiro Deus, acima de tudo, Ele, meu momento com Ele. Também. Depois eu saio, eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou pegar peso. Aí eu vou fazer alguma coisa para que a minha cabeça respire, né? Nesse momento, assim, a gente consegue trazer novas soluções para determinadas situações, alguma coisa que você não está enxergando naquele momento ali, você consegue uma solução, novas ideias. Eu já tive vários insights no meio de uma bike, você para, escreve, manda um áudio para alguém, manda uma mensagem, porque você precisa... Acho que aquele momento a gente dá uma desligada. Você precisa ter aquele momento seu, porque aí quando você vai pisar na sua empresa, no seu trabalho, você já chega mais leve e energizada, nada ali vai te abalar. Exato. Até mesmo as suas questões, as questões que vierem ser trazidas para você, a solução é muito mais rápida. Exato. Mais fácil. Eu também tenho muito uma rotina, eu acordo hoje 5h30 sem despertador, porque o meu corpo já acostumou com isso. E também algo que eu inseri há poucos anos na minha vida, que foi essa aproximação com Deus. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é esse momento com Deus, e depois vou pro meu treino, e isso faz com que realmente o meu dia seja mais produtivo. Mais leve, mais produtivo. Exato. Tem uma passagem que eu li até eu vi num podcast, que a tríade, né, é Deus, marido e mulher. E a gente tem que estar nesse caminho, né? Todo mundo convergindo para Ele. E lá em casa nós somos assim, a gente tá na tríade, a gente tá convergindo para o mesmo caminho. Ai, que e aí lindo! Fica todo mundo na mesma... Eu tenho o prazer de já ter conhecido seu esposo, sua filha, já joguei tênis com a filha da Cíntia. Amiga da Fro. Ai, maravilhoso! Agora, vamos falar um pouco agora sobre networking e conexões poderosas. Eu sou uma pessoa que faço muito networking e o nosso, até, né, a nossa conexão foi diferente, como eu comentei lá no início. Então, eu sempre começo aqui o nosso episódio do podcast falando como eu conheci as pessoas, porque muitas das nossas convidadas foi diferente, inusitado a maneira que eu me conecto, enfim. Mas eu gostaria que você comentasse com a gente, um pouco sobre o poder do networking para você como empreendedora, nos seus negócios. Como que você costuma fazer isso? Você participa de eventos? Você faz próprios eventos na sua empresa? Como que você se conecta, inclusive para fazer negócios? Eu participo bastante de eventos de networking. Não faço na empresa, é até uma deficiência nossa. Acho que é um ponto que a gente tem que explorar mais, né? E o networking pra gente, pra mim, né, Fran, que eu penso, né, acredito que você também tem esse mesmo pensamento, ele tem que ser duradouro, né? Ele tem que ser conexões fiéis, leais e duradouros, para que seja bom para todos, né? Que possa as duas, com essa reciprocidade, alavancar tanto profissionalmente quanto na sua empresa. Eu acredito muito, eu tenho várias relações consolidadas, duradouras. Tem até uma amiga minha que a gente se conheceu numa reunião que ela queria contratar a gente para fazer uma consultoria dentro da empresa dela, que é do ramo de estética, e acabou que a gente tinha alguns outros projetos, não conseguimos pegar, mas hoje nós somos extremamente ligadas e a gente se ajuda, sendo da mesma área, a gente se ajuda e aí às vezes ela pergunta assim, mas por quê? Né? Porque eu acho que o network... Criar uma relação muito próxima. E tá envolvido a você, assim, se eu não tiver benefício, eu não vou ajudar. Você tem que fazer, tem que ser recíproco, tem que ser leve, né? E assim, já fui na empresa dela
várias vezes treinar. Eu acho que eu conheci ela, lembra, gente? Sim, eu maravilhosa. Gente, e eu acho assim, com o network, com o relacionamento, você precisa nutrir e manter, porque é isso, acontece no offline. Se eu e você, se a gente tivesse conectado só no Instagram, se a gente não tivesse sentado naquela loja de drinks, né? O nosso primeiro encontro foi pra gente, onde a gente se conheceu, mas a gente nutriu o nosso relacionamento. Então hoje a gente faz negócios. Mas eu vou contar que eu fui pro Rio para um almoço. Gente, eu saí de São Paulo, lembra? Foi o almoço da Gucci, que teve outra pessoa que nos convidou, que é a Paula, a embaixadora da The New Squad. Eu saí de São Paulo para ir pro Rio almoçar com a Cíntia e com a Paula, para manter essa nossa conexão. Essa né? conexão, essa reciprocidade. Exato. Então, sempre unidas, juntando forças para que a gente todas cresçam, né? Eu sempre falo, todas cresçam. Né? Na The New Squad a gente tem o All Rise, né? Que juntas todas nós crescemos. Eu acho que esse é o objetivo muito, né? Esse é o objetivo da nossa comunidade e é o que eu, Fran, tento sempre nutrir com as pessoas que eu conheço. E aí a gente acaba se tornando amigas, né? Fui pro Rio agora, encontrei a Cíntia, o esposo dela, a filha. Exatamente. E assim a gente vai... Quando é verdadeiro, não fica só na gente. Quando a gente envolve família, você vê que é verdadeiro. E também, Fran, a gente tem a expertise de identificar quem a gente deve afastar. Acaba sendo natural. A gente falou muito aqui de crescimento, né? Assim, de sucesso. E eu acho assim que a gente não consegue atingir um nível de sucesso sem a ajuda de ninguém. Algo que eu aprendi, eu fui consultora de inovação por 8 anos, lá em Santa Catarina. Eu era consultora de um empresário e ele me deu uma dica que eu levo pra vida. Ele falou, Fran, se você chegar pra alguém e falar, me ajuda, ninguém vai deixar de estender a mão pra você. Então, quando eu preciso usar isso, eu uso, porque realmente, às vezes a gente precisa de ajuda, né? E eu gostaria que você comentasse se teve alguma pessoa durante essa sua trajetória que te ajudou em algum momento e que que foi muito importante no seu crescimento como empreendedora, como mulher. Várias pessoas passam na nossa vida, né? E nos ajudam, até mesmo sem a gente sentir. Uma palavra, algum gesto nos ajuda, Fran. Mas eu acho que quem tá com a gente o dia a dia sabe onde o calo aperta, quais são as dores. Quando a gente para e chora, ou não, porque a gente não tem tempo de chorar. É verdade. Hoje não chorei porque não deu tempo. Exatamente. Eu acho que quem tá ao nosso lado são as pessoas que eu sou grata. E assim, mesmo nós dois temos fundados a empresa, nós trabalhamos com áreas totalmente diferentes. Então, o meu marido, ele é o meu maior incentivador. Ele acorda me incentivando, dorme me incentivando, puxando a minha orelha. Ele é o maior incentivador de que a Cíntia voe. Isso de coração, e eu tenho certeza, né? Somos de criações totalmente diferentes, né? De famílias totalmente diferentes. Eu sou de uma família muito humilde, ele já teve uma base de uma família melhor, vamos dizer, mais estruturada. E ele é o meu maior incentivador de todos os dias. Então, que maravilhoso. Assim, por isso que eu acho que a gente está onde a gente está, por isso que a empresa alavanca. Um apoio mútuo. Porque é um apoio mútuo. Porque eu tenho certeza que você incentiva ele também, Com certeza. É uma troca, um crescimento. É uma troca. Dos dois juntos. Maravilhoso. Eu acho que é isso. Existem pessoas e também livros que às vezes são importantes. Teve algum livro que você leu, que você gostaria de indicar pra gente, que fez uma diferença na sua vida? Um livro que eu acho que todo empreendedor ou já leu, ou quem está empreendendo deve ler, é O Monge Executivo, de James Hunter. É um livro fácil de leitura, que no início a gente pegou, também fomos indicados por um grande empresário, que conta, né, a narrativa é o de um executivo que vai para um retiro e se depara com um ex-executivo que virou um monge. E ali são trocas de liderança, de exemplos, de forma com que você não usa o poder
contra, né? Que você usa tudo ao favor. É muito bom, vale a pena, vale ler, vale reler, que em vários estágios da vida, quando você for ler, você vai ter um outro entendimento. Eu acho que é um livro muito bom e que todo mundo tá lendo e relendo. Maravilhoso, obrigada pela dica. Bom, e para finalizar, eu vou ressaltar um pouco do que eu falei, que eu acredito muito na importância do networking, de conexões genuínas, né, para transformar os nossos negócios. E a The New Squad, ela tem essa missão também de aproximação das fundadoras que estão conosco. Hoje, na nossa comunidade, nós temos mais de 5.000 mulheres no nosso mailing, onde nós levamos informação, tentamos gerar negócios entre essas mulheres. E a gente sabe que muitas vezes as conexões podem acontecer, elas acontecem no offline, como a gente falou, elas podem acontecer tomando um drink, tomando um café, né? Que a gente tem muito essa de, vamos tomar um café. E isso acaba transformando, às vezes, em um grande negócio. Agora, eu quero que você me conte aqui, se você pudesse tomar um café com alguma empreendedora que você admira muito, do mundo, do Brasil, quem seria essa pessoa? Fácil resposta. É? A Cris Junqueira, cofundadora do Nubank. Uma mulher, um exemplo de mulher, uma executiva, uma empreendedora, uma mãe. Nossa, adoro ela, adoro os posts dela, adoro as dicas dela, sigo ela. E assim, já vai ser fácil porque a gente tem algo em comum. A gente ama a Disney. Excelente. Gente, Cris, então, olha nós vamos só trocar figurinhas. Gente, então, olha só. Eu acho que aqui a gente precisa fazer um movimento. Eu vou postar um take especial e a gente vai organizar esse café de empreendedoras. Você já imaginou? Da Cíntia e da Cris Junqueira. Vamos marcar no post pra ela ver isso. E quem sabe a gente marcar esse café. Vai ser muito aprendizado e muita troca de figurinhas. Vai ter muita troca. Muito. Ela faz panquequinha da Disney todo domingo, gente. Ela canta. Ela é uma super executiva. Né, com seus hobbies, maravilhosa. Olha, esse café vai sair, hein, gente? Muito obrigada por essa troca, por ter aceitado esse convite de estar aqui no Squadcast compartilhando conosco. Agora eu gostaria que você deixasse aqui aonde as nossas ouvintes te encontram, seu Instagram da Laser Dream. Amei estar com você, Fran. Foi um prazer poder estar aqui, poder agregar um pouquinho de valor, né? Espero que tenha ajudado, né? Agregou muito. Mente, você é maravilhosa. Né? Bora pra frente, mulherada. E assim, a minha rede social é Cíntia Daibs. Lá vocês me encontram, vão acompanhar a minha rotina. Sou um pouco tímida, mas lá a gente tenta. Muito bom. Como a gente fala, dá o primeiro passo, né? Exatamente. Nas redes sociais também. E a Laser Dream Brasil. Lá vocês encontram todos os nossos tratamentos, onde a gente tá. A gente conta um pouquinho de cada unidade nos stories, o que a gente tem nas unidades, onde a gente tá chegando. Vale a pena seguir. Ai, obrigada, Cia. Deixa eu te dar um abraço. Adorei. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com uma amiga empreendedora, executiva, nos marque e nos vemos no próximo Squadcast.